Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Carolina e esse aqui é meu canal. Se você ainda não conhece, já vai se inscrevendo, já vai dar like no vídeo. O like é fundamental, então vai dando like. E hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre matéria atrasada. Como ser uma pessoa que evita matéria atrasada, algumas dicas. Eu vou também falar do método que eu usei no meu cursinho, o método que tá todo mundo usando e todo mundo tá amando, tá falando que parece até que é mágica, e juro, isso não é um clickbait. Todo mundo realmente tá falando da eficácia do método, que é realmente bom, o método quadradinho, vou falar pra vocês sobre ele. Mas tudo isso, eu preciso ter uma conversa muito séria com vocês antes de falar sobre isso. E por causa dessa questão de matéria atrasada, né? Porque não é só eu chegar aqui, esse aplicativo é bom, esse método é bom e tal. Eu acho que é uma questão de mindset também. Mindset, pra quem não sabe, tipo, a forma de pensar, a forma de agir, que eu tenho que compartilhar com vocês o que eu fiz pra ver resultados e ser uma pessoa que não deixa de ficar acumulando matéria e lidei com a matéria atrasada. Então já vai dando like no vídeo, que é fundamental. E não vamos demorar, vamos começar o vídeo, assiste até o final que vai estar cheio de dica boa, hein? Eu acho que eu falo isso em todo vídeo meu, mas é que é algo que eu acho que eu vou continuar falando em todo vídeo meu. Por exemplo, se você é uma pessoa que você vê que você sempre tá com matéria atrasada, que volta e meia você anda atrasando a matéria, o que tá acontecendo? Você tem que ir na raiz do problema. Nada é tipo, eu tô com matéria atrasada, eu vou me desesperar, ferrou, já acumulei muita coisa e agora não vou conseguir aprender mais isso, porque pra aprender tal coisa eu precisava ter. E o que eu faço afinal? Como eu falei pra vocês, não é só você, eu vou baixar tal aplicativo, vou usar tal método. Tem que ir na raiz do problema. O que tá te levando a acumular tanta matéria? Para e pensa, se conheça, é muito importante o autoconhecimento. Por exemplo, é porque eu não sou acostumada a estudar, sou desorganizada, é falta de comprometimento mesmo. Então você vai se conhecendo pra você trabalhar justamente naquilo. É a organização que é o problema? Não. É a falta de comprometimento que é o problema? Também não. Então o que é o problema? É o desânimo? É a procrastinação? Inclusive eu tenho um vídeo bem bom aqui no canal sobre procrastinação. É só pesquisar aí que Ana Carolina procrastinação que você vai achar o vídeo. Mas é interessante você ir na raiz do problema, não ficar só, por exemplo, eu tô me culpando e tal, por estar com matéria atrasada, é um bicho de 7 cabeças, o que eu faço? A partir desse momento, a primeira coisa, vamos supor que seja um problema de procrastinação. Daí você vai lá no meu vídeo de procrastinação, que eu, fiz mais de 10 minutos só falando sobre isso. Não, o problema não é procrastinação, o meu problema é falta de comprometimento. Aí é outro assunto, falta de comprometimento. Por quê? Quais são as suas prioridades? Você é estudante, e a maioria dos meus estudantes, dos meus seguidores, são só estudantes. Eu admiro muito quem é meu seguidor, além de estudar, trabalha pra tanto ajudar em casa, ou só trabalha mesmo porque acha interessante já ir começando a trabalhar desde novo. Eu admiro muito isso, eu acho que isso é muito importante. Mas, por exemplo, a grande maioria, querendo ou não trabalha, é realmente só estudante. Quais estão sendo as suas prioridades? A única coisa que você tem que fazer na vida é estudar. E você tá fazendo isso de uma forma boa, de uma forma com excelência? Você tá sendo um bom estudante? Luana, mas eu tô meio desanimado. Claro que você vai ser desanimado. Você nunca foi lá e tentou fazer certo. Você chegou, você teve tal matéria na escola, chegou em casa. O que tá te impedindo de ir lá e resolver o que você tem que resolver? Nesse caso, se for falta de comprometimento, é porque, por exemplo, eu fui lá jogar tal jogo. É porque você ficou rodando nas mídias sociais? É porque você foi lá no Facebook? É porque você ficou no Instagram o dia inteiro vendo stories das pessoas? Porque o que te levou a não fazer o que você tinha que fazer? Porque você tem que ser uma pessoa comprometida com o teu futuro, tem que ser uma pessoa comprometida com o teu presente. Porque a partir do momento que você tem o privilégio de estar numa escola, de estar estudando e só ser estudante e não ter que trabalhar, você tem que fazer isso muito bem feito. É como se fosse uma obrigação tua, mais ou menos, fazer isso. Eu não tô aqui querendo, botar regras, nossa, todo estudante tem que ser super comprometido. Não. Mas gente, realmente, Luana, eu não curto estudar, não gosto. E eu entendo perfeitamente. Mas esse vídeo é justamente pra quem quer melhorar, pra quem quer ser um estudante bom, pra quem quer melhorar o seu desempenho. Então a gente tem que tomar vergonha na cara. Eu tive que tomar vergonha na cara, porque eu, atrasei a matéria. Mas claro que eu atrasei a matéria, fiquei o dia todo no Twitter. O que eu andava fazendo? Nada que me agregasse. Era muita falta de comprometimento e vergonha na cara mesmo. Não era questões psicológicas, de ter algum problema de ansiedade, de depressão, que precisar de algum tratamento. E se esse é o teu caso, eu super recomendo você ir procurar um profissional. Vai fazer muito bem pra você. Então toma essa coragem, vai atrás disso. Mas se esse não é teu caso, é você que tem que se ligar, tem que aprender a agora eu vou ter que tirar a bunda da cadeira e realmente ir lá fazer o que tem que ser feito. Porque, eu tô estudando numa escola boa, eu tô tendo todos os assuntos que precisa fazer, eu vou chegar em casa, pensa, agora eu tenho que estudar. Eu sei que tem muita gente, Lu, mas eu não tenho motivação, eu não consigo. Tenta, tem que se esforçar. Tem muitas pessoas que acham que a motivação ela te leva a fazer a coisa. E não leva, não. Você, além de ter a motivação pra ir lá estudar, você tem que ter ali o culhão. Eu acho engraçado, né? Eu vi aquele vídeo do Clóvis de Barro
E ele fala desse negócio de culhão. Vá lá ver esse vídeo, muito bacana. Você tem que ter um culhão de tipo, meu, eu vou ter que fazer. Eu vou pegar a questão mecânica mesmo. Vou sentar na cadeira, vou guardar o celular, vou desligar o celular. Eu sou uma pessoa que eu tenho controle, sim, em mim. Não vou precisar ficar escondendo o celular, desligando o celular e enterrando o celular na areia. Vou deixar meu celular de lado, vou ter o controle pra não mexer no celular agora. E vou dar o meu máximo, vou me esforçar. Precisa de esforço. As pessoas esquecem. Eu vejo que eu recebo muita DM, muita mensagem: Lu, eu não consigo, eu sento pra estudar, eu não consigo. Mas é porque as pessoas esquecem que exige esforço. Então se você quer pôr a matéria em dia, você vai ter que ter esforço, vai ter que ter essa força de vontade de ir muito além de o que só, a motivação veio, agora eu vou fazer. Não, tem dia que você vai acordar sem vontade de fazer nada, mas você, não, eu tenho que fazer. Você vai fazer por ter que fazer. Então é sobre isso que a gente tá falando aqui. E lembra que eu já falei, é uma questão de eu sei que tem pessoas que realmente têm problemas, acima disso, que não só conseguem levantar e fazer, mas eu super recomendo ir procurar sim ajuda. Vai ser bom pra você, você não vai estar perdendo nada, sentar e conversar com alguém sobre isso. E daí a partir do momento que você resolve essa questão, eu acho que, nossa, muita coisa na sua vida já vai ajudar, você vai conseguir ter comprometimento com você e virar um cumpridor de coisas. A Suzane Ribeiro é uma mulher que eu vejo no YouTube, ela é sensacional, eu super indico vocês. E eu vi um vídeo que ela falou justamente isso, sobre você ser um cumpridor. Se tornar uma pessoa que cumpre o que você coloca e ir treinando, aos poucos. E as pequenas vitórias desses poucos vão te motivar pra você ter conquistas extraordinárias. Então basicamente sobre isso que a gente tá falando aqui. E a outra coisa é a questão de organização. Às vezes você é um cara que realmente gosta de fazer, que senta pra fazer, mas é desorganizado, que esse também era o meu caso. E daí como que eu resolvi toda essa história? Quando eu fui fazer o cursinho lá no Positivo, eles disponibilizavam algo que era assim, ó. A gente tinha separado aula 1, aula 2, aula 3. E daí vinham do lado uns quadradinhos pra você dar um check-in quando você terminou a matéria. Porém, eu não conseguia seguir esse método. Eu senti que faltavam algumas coisas. Aí eu fiz algumas adaptações pro método que eu comecei a usar. Que no caso é o método dessas fotinhas que eu postei pra vocês. E é o método que eu falei no começo do vídeo, que o pessoal tá usando. E pode até acontecer que você que tá vendo esse vídeo já super fez esse método que eu tô usando. Mas eu acho legal compartilhar porque tem muitas pessoas que não sabem. E não é só fazer um checklist, não é um checklist qualquer. Tem muita coisa envolvida. Eu até fiz um post, mas eu resolvi fazer um vídeo pra explicar melhor sobre isso. E agora que eu vou explicar pra vocês mais ou menos. Como que funciona? Não é só você fazer os quadradinhos e pintar quando você terminou. Tem todo um ritual por trás, que é justamente esse ritual por trás que fez esse método ser tão eficaz, que fez esse método quadradinho super funcionar pra mim. E como é que funciona? Primeira coisa, eu tive que ter um caderno só pra isso. O tempo que eu fazia checklist, por exemplo, em agenda, em bullet journal, em planner ou no caderno ou em lugares soltos, eu sentia que por mais que eu terminasse no dia, eu não tinha um overview, uma visão geral de como foi a minha semana, de como foi meu mês, e algo que tivesse fácil assim, ó, que nem como vocês podem ver. Cada quadradinho desse daqui é um dia da semana. Cada quadradinho não, cada cor dessa daqui é um dia da semana. Então só numa página eu tinha um overview de 1, 2, 3, 4, 5 dias da semana. E no começo eu fiz esse cisquinho, só que só ignore, porque foi alguma coisa que eu fiz e eu não consegui continuar. Mas eu vou explicar como é que eu faço. Qual que é o que eu usava, qual que era o meu ritual pra fazer o método do quadradinho. Esse controle de matérias que é sensacional. Primeira coisa, ter um caderno só pra isso. Não precisa ser um caderno caro, jamais. Mas ter um lugar só pra anotar isso. E eu recomendo que seja um tamanho médio assim. Um muito pequenininho, por exemplo, você só poderia ver isso aqui. Um muito grande eu já acho que é complicado pra você levar todo dia pra escola. Então esse tamanho médio eu acho que é o melhor de todos. E daí como que funciona? Por exemplo, eu tive aula, eu tinha 6 aulas por dia. Então sempre eu tinha 6 quadradinhos aqui. Porque qual a ideia? É eu anotar todas as aulas que eu tive no dia e quais eram os assuntos. Eu não posso deixar de anotar nada. Eu não vou anotar ali o que eu quero fazer no dia, as matérias que eu quero estudar. Não, é um controle de matéria pra você não atrasar a matéria. Então tem que ter todas as matérias. E por exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E eu sempre fazia assim, ó, eu escrevi o conteúdo, por exemplo aqui, ó, Iluminismo mais Revolução Inglesa. Entre parênteses, História. Aí eu colocava todos eles, deixava eles em branco, fazia esse colchetes aqui, eu fazia esse colchetes ali, e eu também colocava a data. A data, eu acho fundamental você também colocar o dia da semana, pra você não se perder, pra ficar o mais organizado possível. E daí o que eu fazia? Eu anotava tudo, no final da aula já tava ali tudo anotado.
Então, o professor terminou a aula, enquanto ele tava saindo, o outro professor via, eu já pegava o caderninho, já fazia o quadradinho e já escrevia sobre o que foi a aula. Ah, Luana, mas minha professora só corrigiu o exercício, então coloca correção de exercício. Mas é fundamental que você nunca deixe de colocar nada, tem que ter tudo ali. A outra coisa, daí eu ia estudar. E como que funcionava? Eu sempre deixava o meu caderninho em cima da mesa. Quem estudou lá no Positivo comigo sabe, eu sempre deixava ele assim, ó, na minha frente. Porque eu tinha esse negócio de eu tinha que ver, eu tinha um controle das matérias que eu tinha que estudar, eu mantinha um controle de tempo, porque eu sabia, putz, já fiz 3 matérias, nossa, mas ainda falta 13. E essa questão de olhar, a questão da visão, ajudava muito, muito mesmo. E daí como é que funcionava? Eu tinha uma meta. Eu só podia pintar o quadradinho depois que eu fazia exercícios sobre o assunto. E não era só 1, 2, 3 exercícios, eu precisava fazer pelo menos uns 15 exercícios. A quantidade é você que determina, então daí fica tranquilo. Por quê? Eu sentia que se eu só ficasse na teoria, eu não tinha realmente super já estudado o assunto. Eu só sentia que eu tinha terminado de estudar o assunto quando eu pintava o quadradinho por ter feito o exercício. Então, basicamente, eu me obrigava a ter que fazer exercício pra poder pintar o quadradinho. E eu gostava de fazer um dia de cada cor. Eu não sei se é uma questão estética, mas eu acho que ficava bem legal assim. É um negócio que me motivava bastante. E eu não sei o porquê. Eu tinha uma amiga que ela comentou na publicação que eu fiz sobre esse quaderninho, que ela falou que é uma questão de psicologia de retorno, de você sentir satisfação de pintar o quadradinho e ver que tá feito. E no final do dia, quando você via que, por exemplo, ai, só falta um quadradinho, eu juro pra você, parece bobeira, eu sei que parece, mas realmente funciona. Várias pessoas ali colocaram o depoimento delas que funcionaram pra elas, assim como funcionou pra mim. Você olha ali e vê que só falta um quadradinho, às vezes, muitas vezes, eu ia estudar o assunto e acabava estudando e fazendo um monte de exercício e eu começava só porque eu via que faltava um quadradinho. Então era como se fosse um gatilho que eu tinha emocional ali, de ver ali que faltava um quadradinho pra pintar e eu fazer tudo, estudar tudo e fazer exercício e aprender o conteúdo só pra pintar o quadradinho. E no final das contas valia super a pena. Então, como vocês podem ver, como eu fiz o semi-extensivo, eu só estudei por 4 meses e meio, 5 meses. Então era muito compactado. Por exemplo, numa aula só eu tive Iluminismo e Revolução Inglesa. Mas aqui, ó, aqui tem um, aqui tem 2 e no começo, como vocês vão ver aqui, eu super fazia tudo. A maioria dos dias. E, por exemplo, se eu não fiz, Luana, mas daí eu deixei em branco, eu não fiz, não deu tempo, eu não consegui. Eu faço outro quadradinho no outro dia? Não. Você sempre vai deixar aquele em branco. E daí quando você fazer o assunto, fazer os exercícios do assunto, você pinta, volta lá no dia onde estava e daí você pinta. Mas não faz quadradinho novo. O quadradinho é pra um controle de matéria. Então você não vai escrever lá, por exemplo, nossa, eu quero realizar exercícios páginas 2. Não, você vai passar o que a professora passou em aula. Porque daí você vai saber tudo. Qual dia teve o que a professora falou no dia, é esse tipo de controle que você vai ter. Aí o pessoal pergunta, Lu, o que é esse 4B ou 5E? É só uma questão que no meu cursinho tinha que era separado por frente as matérias. Matemática 1, Matemática 2, então era pra eu ter um controle disso. E por exemplo, aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu tive aqui, ó, aqui nessa folha eu acho que tem algumas matérias que eu deixei em branco. Então, ó, como vocês podem ver, eu terminei de fazer o meu cursinho, tinha matérias que eu acabei deixando em branco. Mas eu tinha noção total, antes de fazer, por exemplo, meu vestibular, das matérias que eu não tinha estudado. Por exemplo, aqui eu não estudei Freud, eu não estudei binômio de Newton. Eu tinha total noção que era isso que eu não sabia. Então se eu chegasse no vestibular, por exemplo, errei essa questão, não foi porque, nossa, eu era burra, eu não sabia. É porque eu negligenciei estudar aquele conteúdo. Então por isso que eu acho muito legal, ó. Quando você vê, ó, quando foi chegando no final do cursinho, foi ficando muito corrida a minha rotina, tinha algumas matérias que eu realmente não fazia, mas mesmo assim a maioria delas eu fazia. E gente, de verdade, de coração, isso ajuda muito mesmo, muito mesmo. Eu super recomendo você fazer. E de fato, eu acredito que talvez tenha muitas outras pessoas que também já usaram esse método, mas uma coisa eu garanto pra você, eu tô aqui compartilhando ele com você porque eu tive resultado. E eu não ia guardar ele só pra mim. Então eu acho fundamental, usem esse método, compartilhem esse método com todo mundo, que eu tenho certeza que você vai arrasar. E esse foi o vídeo que eu fiz de matéria atrasada, como controlar matéria e tudo mais. Eu realmente quero que ele tenha te ajudado em algum ponto aí, pelo menos. Comenta aqui embaixo alguma dica que você também tenha. Dá like no canal. Não, eu falo que eu sempre confundo, vocês não acreditam. Dá like no vídeo, se inscreve no canal. Um beijo. Ah, e me segue no meu Instagram de estudos, que é Luana Caroline Studies, que eu posto de tudo lá. Tá aqui no box de informação, qual que é o @ certinho, que daí você fica por dentro. Mas um beijo e até a próxima.